Sejam todos bem-vindos nesse encontro com Deus e hoje nós vamos falar aqui como seremos santificados. Vamos tratar desse assunto de santificação e tem muitas lições boas que virão pela frente, que se eu fosse você eu não perderia nenhuma delas, hein? Seja com sol, seja com chuva, seja com frio ou com calor, que você não perca, que você venha, porque vai ser muito especial. Cada lição que teremos aí pela frente serão especiais. Começando então, quem não tiver a lição, você pode pedir que a equipe entregue para você aí, levante a mão que eles levam nas suas mãos, mas você que já tem, vamos lá? Começando então, como seremos santificados é a pergunta. Antes de Jesus subir ao céu, ele orou ao Pai pedindo que os discípulos fossem o quê? Santificados na verdade. Jesus falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, versículo 17. Há quem não consiga ter prazer em ler a Bíblia e orar. Isso acontece porque o corpo tende a desejar os prazeres carnais, como comer, beber, dormir, descansar, passear, e a gente colocaria uma lista infindável aqui, né? Viajar, assistir um filme, não é? Ficar jogando conversa fora, falar da vida alheia, e aí vai, o corpo pede inúmeras coisas. É a carne querendo prevalecer. Todas essas coisas são, nesse caso aqui, dos citados, são lícitas e fundamentais para vivermos. Porém, se alimentarmos apenas a nossa carne, nosso espírito ficará como? Fraco. Por isso, é necessário ter equilíbrio e tempo para todas as coisas. Cuidado com o nosso espírito, alma e corpo. Vamos dar uma paradinha aqui e entender o seguinte. A nossa carne ela é manhosa e cada vez que a gente satisfaz a nossa carne, ela sempre vai querer mais. Ela nunca vai estar satisfeita. Você vai e dá um pouquinho para ela, ela quer mais. Mais um pouquinho, ela quer mais. Por isso Paulo diz lá no texto de 1 Coríntios 9, começando lá no verso 24 em diante, quando ele fala da luta que ele tinha, que nós vimos outro dia atrás, e que ele diz: eu reduzo a minha carne à servidão. Então a carne não tem que ser senhor, a carne tem que ser servo. A carne tem que servir. A quem? A Deus. Lembremos que a Bíblia diz que o nosso corpo é do Senhor, não é para a prostituição. E não é só prostituição no sentido de se relacionar com a pessoa que não é o cônjuge. Não é só isso. É tudo que se prostitui, é quando a gente sai do foco, do objetivo, do propósito para o qual ele foi criado. Então, quando a pessoa vai para o caminho que não deve, ela vai satisfazendo a sua carne. Se ela não controlar a sua carne, a carne daqui a pouco está dominando o espírito. E aí as coisas desandam. Lembremos que quando Davi, a Bíblia diz que era tempo em que os reis iam para a guerra. Mas ele já tinha tido tantas vitórias, conquistado tantas coisas. E no tempo em que ele ia para a guerra, ele decide ficar em casa. E o restante da história, a Bíblia relata do pecado que Davi cometeu. Então ele satisfez a quê? A carne dele. Ué, mas descansar é errado? Não. Mas descansar faz parte da vida. Mas nós temos que tomar um cuidado até com o descanso. Por isso que surgiu um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Porque nesse período do descanso, a pessoa se ocupa com tantas coisas e esquece de ocupar-se com as coisas de Deus, ela se perde. Nós não podemos esquecer que nós somos um soldado de Jesus, seja onde a gente estiver. Estamos em casa, descansando, mas eu sou de Jesus. Estou viajando, passeando, mas eu sou de Jesus. Ou estou trabalhando, eu sou de Jesus. Onde quer que estejamos, devemos lembrar que nós somos do Senhor.
e trazer ao coração sempre a palavra de Deus. Aí a necessidade de estar continuamente nessa meditação da palavra, como que diariamente, como diz o texto. Porque quando fazemos isso, aquela palavra entra, ela fica. E como Jesus falou, santifica-os na verdade. Quando a palavra está em nós, ela nos santifica. Quando há uma ausência da palavra de Deus dentro do coração, ainda que a gente conheça a Bíblia, já lemos ela todinha, já lemos várias vezes que seja, não é o suficiente não. A continuidade na meditação da palavra é necessária. Ainda que você já tenha lido a Bíblia inúmeras vezes, estar sempre meditando na palavra de Deus é necessidade para a conservação dessa vida santa. Porque quem não faz isso, não fica de pé. Vai cair. Vai cair numa cilada, vai cair num pecado, vai cair numa forma, uma coisa ou outra, vai ceder o inimigo. Mas quando você está sempre meditando na palavra, sempre Deus fala com a gente. Aquela coisa, aquele texto que você leu, aquilo falou o coração. Aí você guarda aquilo dentro de você. Medita naquele texto. Você vai fazer a sua vida normal, vai trabalhar, vai estudar, vai correr para lá, para cá. Mas aquela palavra está em você. Aquela palavra vai te santificar. Então santifica-os aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Então na palavra a gente se santifica. Continuando. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, o precioso sangue de Jesus lava e purifica o nosso coração de todo pecado. Pai, Filho e Espírito Santo passam a morar neste coração santificado. Mas não podemos nos enganar com a ideia de que, uma vez salvo, estamos salvos para sempre. O apóstolo João nos adverte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É muito forte isso, né? Então quer dizer que todo homem tem uma natureza que, se ele deixar ser controlado por ela, essa natureza vai levá-la para o erro. Se mesmo passando pelo processo de salvação, ainda cometemos pecado, o que fazer então para permanecer santificados? Vamos entender. Pecar é igual a errar o alvo, isso é o pecado. O pecado, todas as vezes que alguém pecou, este alguém errou o alvo. Qual é o alvo, pastor? O alvo é a gente ser 100% o que a Bíblia fala. O alvo é chegar à estatura perfeita de Cristo, varão completo. O alvo é termos a natureza de Deus em nós de tal forma que não haja nada do inimigo nas nossas vidas. O alvo é Cristo presente em nós. E esse alvo muitas vezes não é acertado, na verdade se erra o alvo. A palavra diz para nós que nós devemos ser santos, e nem sempre somos. Porque pecamos uma coisa, pecamos na outra. A palavra diz para nós que nós devemos ser saudáveis, curados, e nem sempre estamos curados. Às vezes estamos doentes, às vezes estamos enfermos. Estamos errando o alvo. E pastor, então isso é um pecado? De certo modo, sim. A Bíblia diz para nós que há pecados que são para a morte, quer dizer, separa a pessoa de Deus, e há pecados que não são para a morte, ou seja, há coisas que não nos separam da presença de Deus. O pecar é errar o alvo. Se eu estou errando o alvo, eu estou pecando. Porém, aquilo não me separará de Deus se não é um pecado para a morte. Mas quando eu cometo algo que me separa de Deus, aí a coisa está feia mesmo. E a pessoa, se não se arrepender, ela vai pagar um preço caro. De acordo com o original grego, a palavra amartia, a palavra pecado significa errar o alvo, falha em atingir, marcar, falha em alcançar a finalidade para o qual se foi criado. Sendo assim, toda vez que erramos ou falhamos,
o que acontece? Pecamos. Erramos, falhamos, nós pecamos. Apesar de sermos de Deus, pecamos por não sermos vigilantes, diligentes no que Deus nos ordenou. Também erramos o alvo mesmo sem intenção, ao deixar o raciocínio natural, humano, prevalecer, esquecendo-nos das orientações de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Quem vive ansioso aí? Olha quanta gente está errando o alvo. Está errando o alvo. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ah, pastor, então se eu estou ansioso e eu estou errando o alvo. Está errando. Então você está pecando. Mas esse pecado te separa de Deus? Não. Depende qual o ato seguinte agora, né? Por causa da ansiedade, há pessoas que trocam os pés pelas mãos e fazem o que não devia. E aí vai gerar um pecado para a morte aí. Mas, até o momento, a ansiedade não te separa de Deus, mas te faz viver mal. Faz você não viver o que Deus tem para você. Te impede de você viver aquela paz que o Senhor Deus nos ofereceu. Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E essa ansiedade está atrapalhando a sua vida. Te faz subir a pressão, te tira o sono, gera uma porção de problemas, te faz às vezes falar o que não deve. Enfim, tomar atitudes depois que você até se arrepende, mas que pode gerar complicações para a sua vida, até na sua família. Há situações em que pecamos por nos precipitarmos em decidir algo sem esperar em Deus, que Deus dê a direção certa. Também pecamos por não conhecer a vontade plena de Deus para nós. Por último, pecamos, transgredimos, quando cedemos conscientes aos desejos carnais. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui Tiago fala para nós que o pecado há um período de gestação, né? Como se fosse uma gravidez. A pessoa não peca do nada, de um estalar de dedo, ela cai pecando. Aquela concupiscência, aquele desejo carnal, aquele sentimento surgiu, aquele pensamento veio. Primeiro era um pensamento, daqui a pouco a pessoa aceitou no coração, ela já cobiçou ter aquilo que a Bíblia diz que não é dela, e ela então faz como a Eva fez. Ela olha para o fruto, ela vê que é agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e aí ela faz o que Deus falou para não fazer. Não toqueis, não come, não toque. Ela estendeu a mão, tocou, pegou na mão, levou à boca e comeu. Então você veja que há um período todo ali. Nesse período, se a palavra estivesse no coração, ainda que viesse a tentação, por causa da palavra dentro do coração, a pessoa resistiria àquela tentação e a lançaria fora. Mas porque a pessoa não tinha a palavra dentro do coração, foi sendo envolvida, como diz o texto, engodada, por aquela concupiscência, concebeu e deu à luz. Nasceu o pecado na vida da pessoa. Tudo por falta, por ausência da própria palavra dentro do coração. Uma coisa eu posso afirmar para você. Se você tem problemas com o pecado, você diz, pastor, eu luto contra ele.
Sinal que você é de Deus. Você é de Deus. Porque se você não fosse de Deus, você não lutaria contra o pecado. Você seria apenas levado à prática do pecado. Então, se vem lutas, e você luta, você batalha contra ele, você não aceita viver no pecado, já é um bom sinal. Sinal que o Espírito Santo em você te incomoda, o pecado te incomoda, o Espírito Santo faz você se sentir incomodado com ele, e você não quer viver na prática dele. Isso é um sinal de que você é de Deus. Já mostra que você não quer viver daquele jeito. Mas é preciso mais do que isso. É preciso subjugar a carne e vencer aquilo. Por isso que a Bíblia fala do jejum. A Bíblia diz em Malaquias 2,6, ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus nunca vai mudar. Você pode jejuar há quanto tempo você quiser. Deus não muda 1 milímetro sequer. Porque não tem nada que mudar em Deus. Ele é perfeito. O jejum visa quebrar a nossa carne, sujeitá-la e obrigá-la à obediência à palavra. Então você sujeita a sua carne ao que a palavra fala. Você a enfraquece quando você não se alimenta, não alimenta o seu corpo. Você a enfraquece para dominá-la, para fazê-la ser serva e não senhor da sua vida. Então nós precisamos disso. Muitas vezes Jesus falou, quando o noivo é tirado, quando você sente que está faltando Jesus na sua vida, você sente que Jesus já não está predominando na sua vida, você sente que a sua carne está querendo predominar, o jejum faz você quebrar a força dessa carne e controlá-la como serva e não como senhor da sua vida. Para que desta forma você viva de forma agradável a Deus. Amém? Continuando a nossa lição. Há uma diferença entre errar o alvo e viver pecando. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Então aquela pessoa que vive na prática do pecado, a Bíblia é clara, ela é do diabo. Não é que ela pertence, mas ela é serva dele. Ela não pertence porque o sangue de Jesus comprou todos os seres humanos para Deus. Só que essa pessoa não está servindo a Deus, ela está servindo ao maligno, ao demônio. Eu sei que é forte o texto, né? Mas é assim que Deus fala. Quem pratica o pecado, quem vive na prática do pecado, é do diabo. Ainda não nasceu de novo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, nunca se firmou na verdade, por isso ele nunca foi liberto. Ele só vive errando. Entenda o seguinte, uma macieira não faz força para produzir maçãs. Nenhuma mangueira precisa se esforçar para produzir as mangas, pois isso é natural para tais árvores. Também, do mesmo modo, aquele que teve sua natureza recriada por Cristo, terá prazer em fazer o quê? A vontade de Deus. Vai ter prazer, dando frutos bons. A prática do pecado é o fruto mau e ocorre quando o prazer de alguém não está no mandamento de Deus, mas sim no que o pecado oferece. É aí que a pessoa encontra prazer. Então ela tem o prazer na bebida. E ela não entende, ela diz, mas como é que você vive assim? Alguém vira para a gente e diz, você não tem vida. Você vai na igreja todo domingo. Não, eu tenho vida. Exatamente porque eu tenho vida que eu vou à casa de Deus todo domingo buscar o Senhor. Mas a pessoa não entende.
A gente vai perguntar, eu não entendo como é que você está num bar todo dia, enchendo a cara. Como? Como é que você bebe bebida alcoólica diariamente? Como é que foi essa coisa dessa? Como é que você acende um cigarro e leva a boca diariamente? Isso toda hora, várias vezes por dia. A gente não vai entender isso. Mas para ele, o cigarro é o Deus dele. A bebida é o Deus dele. A prostituição é o Deus dele. A vida errada é o Deus dele. É onde ele encontra prazer, alegria. Tudo isso porque a pessoa ainda não nasceu? De novo, a natureza dessa pessoa ainda é uma natureza maligna. Por isso ela vive dessas práticas. Então não adianta a gente achar que o familiar vai largar a droga, vai largar a bebida, vai largar isso, vai largar aquilo. Preste atenção numa coisa. O que essa pessoa tem que fazer é nascer de novo. Quando essa pessoa nascer de novo, o prazer dela não será mais no vício. Aí o que ela vai fazer com o vício? Vai jogar fora. Mas porque ela nasceu de novo. Então a gente ora para um familiar largar a droga. Vamos amarrar esse demônio das drogas. Mas não é só isso. Esse familiar tem que nascer de novo. Ah, mas eu estou orando para ele largar aquela vida promíscua que ele está vivendo. Não, pastor, porque meu filho se envolveu com outro rapaz, a minha filha se envolveu com outra mulher. Tudo errado, né? A palavra condena tal prática. Ah, então, pastor, eu não aceito isso, eu estou orando para Deus mudar isso. Mas se fosse a moça com o rapaz? E se fosse o rapaz com a moça? Será que você estaria tão indignado que essa pessoa está vivendo uma vida promíscua? Ou é só porque ela se envolve com alguém do mesmo sexo que você está revoltado contra essa situação? As duas situações estariam em pecado. Pecado é pecado. Só que às vezes a gente acha que algo é mais do que o outro. Não, errou também, está no pecado. A Bíblia condena tal prática. É o rapaz que se deita com a namorada antes de casar. Ou vice-versa. Está na promiscuidade. Tanto aquela pessoa que é adúltera como o fornicário, que é aquele que é solteiro e se relaciona com alguém, ambos não terão a vida eterna. Então ela precisa nascer de novo, tem que se converter a Cristo. Tem que ter esse novo nascimento. Então o nosso propósito precisa ser esse, levar essa pessoa a se converter a Jesus. A conversão dessa pessoa é necessária. Então, continuando. Então, o prazer de alguém ainda não está no mandamento de Deus, e sim no pecado, por isso que ele vive nessa prática. Cometer pecado sem sentir a necessidade de se arrepender demonstra que a pessoa não ouve mais o Espírito Santo, porque fechou o coração de tal maneira que a mente já está cauterizada com aquele erro, né? Nesse caso, o diabo voltou a ser o quê? Senhor dessa pessoa. Isso, inclusive, em relação àquela pessoa que já esteve na igreja e que hoje está no mundo. Está na prática do pecado lá no mundo. Tem gente que já esteve na casa de Deus, mas ainda não provou desse novo nascimento. Era alguém que simpatizava, era alguém que via porque o pai vinha, porque a mãe vinha, vinha por causa de uma conveniência qualquer, mas não porque realmente ela queria Deus. E não houve o novo nascimento ainda. Ela pode até ter levantado a mão, ele pode até ter passado pelas águas do batismo, mas a pessoa não se converteu ainda. Ela enganou todo mundo e até a si mesmo. Mas faltou um encontro real com Cristo para mudar de vida. E esse encontro tem que acontecer. É necessário analisar o que realmente está no coração. Não adianta fingir que o Filho de Deus, não adianta fingir que é Filho de Deus, se não houver arrependimento verdadeiro. Só quando o espírito do homem se submeter ao mandamento de Deus, é que terá condições de acertar o alvo. Isto é, viver o que Deus tem preparado para ela. Por isso, é preciso ouvir o Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos leva a temer o Senhor. Só o temor a Deus nos levará ao arrependimento genuíno
e a conversão. Aí há uma mudança real dentro do coração da pessoa. Enquanto isso não acontecer, não é fácil. Eu vou dizer para você que o novo nascimento é um processo que é comparado ao nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança é um processo bem complexo. Um espermatozoide e um óvulo se unem e vão num processo de formação de uma criança durante 9 meses. Até a criança estar ali pronta para nascer. E para nascer, muitas mães sofreram muito para dar à luz aos seus filhos. Algumas a gravidez toda. Outras, o início da gravidez foi muito difícil. Outras, o final foi muito difícil. Outras, na hora de nascer, que dor sentiram. Algumas, talvez com mais facilidade, mas todo nascimento é complexo. Trata-se de uma coisa muito complexa que Deus criou. E o próprio Deus disse que com dores se daria a luz. Para gerarmos uma pessoa para Deus, há um processo complexo aí. Que só Deus pode fazer isso. Só Deus para poder gerar. Só Deus para fazer alguém nascer de novo. Então nós temos que falar com Ele, que Ele é poderoso para fazer. Toda vez que pecamos, intencionalmente ou não, algo terrível acontece. Ficamos separados de Deus. Mas há solução. O desejo do nosso Pai é que, se pecarmos, imediatamente nos arrependamos, confessemos e voltemos à comunhão com Ele. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. E nós precisamos nos conservar dessa forma, limpos, santificados por Deus, amém? Amar a Deus sobre tudo, vamos ver isso aqui. O processo de santificação vem de praticar o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo. À medida que nos conservamos em santidade, mais sensíveis e sedentos por Deus nos tornamos. Quando amamos a Deus mais do que a nós, temos condições de vencer as tentações. E então, dirigidos pelo Espírito, acertaremos o alvo. Como consequência de amar a Deus, o amor ao próximo se torna uma realidade. Se não amarmos a Deus acima de tudo, amaremos o quê? Coisas. Se a gente não ama a Deus acima de tudo, vamos amar coisas e não pessoas. Mas se amamos a Deus, amaremos pessoas. Por quê? Porque Deus ama pessoas. Não é? Deus ama pessoas. Se amamos a Deus acima de tudo, amaremos as pessoas. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, é natural que o amor pelas pessoas aumente. Se amplia. Quando você se aproxima de Deus, você não consegue odiar ninguém. Quando você se aproxima de Deus, o seu coração se enche de amor, porque Deus é amor. Então você ama até o teu inimigo. Você não pensa em revidar, em fazer mal a alguém, quando você está perto de Deus. Quando você se aproxima de Deus, que é amor, o seu coração se transforma. Enquanto essa transformação não acontecer dentro do nosso coração, a gente não consegue amar o próximo. Teve uma pessoa que deu um testemunho, essa pessoa se envolveu no crime, matou várias pessoas e foi presa, viveu momentos assim dificílimos na cadeia. E lá na prisão falaram de Jesus para essa pessoa. E essa pessoa não gostou de ouvir o que o pregador pregou para essa pessoa lá no presídio. E ficou com muita raiva dele. E aí então, ele disse, olha, se esse Deus que você está falando comigo não mudar a minha vida, então eu vou te matar. Falou para o pregador lá no presídio. É isso mesmo? Se é o que você está me falando, que Deus muda a vida,
Se ele não mudar minha vida, eu mato você. Eu vou te achar onde você estiver. E essa pessoa que evangelizava ela lá, você pode ter certeza. Se você entregar a sua vida de todo o coração a Deus, Deus vai mudar a sua vida. E se não mudar, você faz comigo o que você quiser. Desse jeito falou para ela. E ela em lágrimas dizia, eu me converti a Jesus. Eu agora conheço o amor de Deus. Enquanto o ser humano não conhecer Deus, o que tem dentro dessa pessoa é ódio. É maligno. Mas quando nós nascemos de novo, a nossa natureza é do Senhor. E quando amamos a Deus acima de tudo, nós vamos amar as pessoas. Mesmo se essas pessoas nos fizeram mal, vamos amar essas pessoas. Continuando aqui na nossa lição. Amar pessoas implica em convivência e prática do perdão. É ou não é? Você convive com as pessoas, você tem que aprender a perdoar sempre, a suportar um ao outro. Muitos perdem a santidade ao esquecer desse mandamento, pois não examinam o coração, consciência, para se certificar de que ele continua limpo. Somos humanos. Não podemos ignorar o fato de que, por vezes, tomamos decisões precipitadas, impulsionadas pelas emoções, especialmente as mulheres, hein? Que é mais emocional do que o homem. As quais nem sempre nos ajudam a agir de acordo com a vontade divina. Até mesmo entre os discípulos de Jesus, aconteceram atritos. Pedro chegou a perguntar a Jesus quantas vezes deveria perdoar uma pessoa em um mesmo dia. Jesus declarou que deveria perdoar 70 vezes 7 num só dia. Logo percebemos que um princípio fundamental para permanecermos santificados é perdoar. Em Mateus 6,9 em diante, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse como orar. Estas são as orientações. Perdoar para ser perdoado. A orientação era essa, perdoar para ser perdoado. Por isso, perdoar não é opção. É o quê? É mandamento. Amém?